Expectativa de inflação para 2025 em alta. Temos também a alta de combustíveis pelo Brasil. Isso tudo são consequências da inflação, que o brasileiro já tem muito conhecimento dela, mas que muitos não sabem como se prevenir dela. Não necessariamente se prevenir, porque não tem como, ela é inevitável, mas como se proteger dela. Bom, então, vem comigo que eu vou te mostrar como você pode se proteger dela de uma maneira mais eficaz. Mas para começar este papo, o que é de fato a inflação? A inflação é o aumento da base monetária, ou seja, a impressão de papel moeda. E por consequência da impressão do papel moeda, temos o aumento generalizado dos preços. E como temos o aumento generalizado dos preços de consumo que nós todos compramos durante o dia, semana e mês, você tem que analisar o seguinte: se você tem 100 mil reais e você coloca 100 mil reais num banco para render e ele neste ano te rende 10 mil reais, ou seja, 10%, mas a inflação do período foi de 20%, você nominalmente, só no nome, você ganhou dinheiro. Mas ao você consumir uma cesta de consumos que subiu 20% e você teve um rendimento de 10%, você perdeu dinheiro. Até porque o que antes você consumia com 100 mil reais e você teve uma inflação de 20%, hoje é 120 mil reais, ou seja, você perdeu o poder de compra. Mas em meio a essas aulas eu quero chamar a atenção para você para uma coisa: elasticidade de preço. O que é elasticidade de preço? Você tem que levar como exemplo alguns produtos, como por exemplo a gasolina. A gasolina, por mais que ela suba de preço, são pouquíssimas pessoas que deixam de comprar a gasolina. Eles podem até substituí-la pelo etanol, por exemplo, mas não deixam de consumir. Um bom exemplo disso é aqui no Brasil, porque por mais que o preço da gasolina suba, você só vê notícias de congestionamentos, você chega na rua, tem milhares de carros andando, você não nota diferença nas ruas, no andar do dia a dia, você de fato vê diversas motos, carros e por aí se vai. O consumo é constante, mesmo que temos uma alta no preço. E aqui chegamos para o primeiro ponto de como se proteger da inflação. É de fato você tendo o consumo, tendo o ato de comprar ações de empresas. Por quê? Sem inflação nós vamos ter o aumento generalizado dos preços, então vendas que vendem itens de consumo e serviços também vão corrigir os seus valores pela inflação, para a população consumir. Ou seja, você se expor ao mercado financeiro e você comprar ações dessas empresas, você vai estar diretamente ligado ao mercado que corrigiu toda essa inflação. E aproveitando o gancho da elasticidade de preço, vou te chamar a atenção para empresas de setores essenciais. Até porque, vamos lá puxar o gancho aqui. Empresa de energia, uma CEMIG, por exemplo, você acha mesmo que existem algumas pessoas que já consumiram energia, não gostaram dela e simplesmente falaram: não gostei disso, não quero mais para a minha vida? Bom, eu particularmente não conheço ninguém. Então a questão aqui é, a CEMIG ela tem uma facilidade de repassar a inflação para os preços do seu produto, do que ela fornece para os consumidores. Então a elasticidade de preço se encaixa bem aqui neste quesito. E não somente ela, temos empresas de saneamento básico, como exemplo, a Copasa de Minas Gerais, uma Sanepar, por exemplo. Eu também não conheço ninguém que já experimentou a água encanada, o serviço de esgoto e não gostou disso, não quer mais para o seu dia a dia. Então, essas empresas também podem se encaixar muito bem neste quesito da elasticidade de preço. Outra boa alternativa são investimentos em renda fixa. Temos investimentos pós-fixados, como por exemplo a taxa Selic, que é um investimento pós-fixado. É um investimento que ao longo do tempo a sua rentabilidade ela muda. No caso da Selic, de tempos em tempos temos reuniões do Copom no Brasil que vão definir a taxa Selic. De acordo, ela muda essa taxa, o seu investimento vai ter uma rentabilidade diferente. Por exemplo, se a taxa Selic estiver em 13,25, o seu dinheiro vai render 13,25 ao ano. A partir do momento que ela muda para 13%, por exemplo, seu investimento vai render 13% ao ano. É pós-fixado. Nós temos uma mudança na rentabilidade de tempos em tempos. Também temos investimentos pré-fixados. Bom, hoje nós temos muitos títulos pagando os seus 15% ou até um pouco mais ao ano. É pré-fixado. Se você colocou seu capital neste investimento, ele vai ter este rendimento
anual até a data de vencimento do título. Vai ser cravado o rendimento. Mas também temos os títulos IPCA+, que de fato vão te proteger da inflação. E aqui a questão é qual? Bom, um título IPCA+, ele é uma composição dupla. Ele é tanto pré-fixado como pós-fixado. A questão aqui é, pós-fixado vai ser a parte da correção do IPCA. Este título público, ele vai te entregar a inflação do período mais uma taxa fixa. Pós-fixado, que é a inflação, taxa fixa, que é o pré-fixado. A questão aqui é, por exemplo, no ano você teve 10% de inflação, este título promete te entregar os 10% da inflação mais uma taxa fixa, que hoje nós encontramos muitos títulos pagando aí mais 7% ao ano ou até mais. Ou seja, vamos supor que a inflação no período do ano em questão foi de 10%, mais uma taxa fixa de 7%, como eu estou falando. Ou seja, seu título rendeu 17%, basicamente te protegendo da inflação. Mas no caso dos títulos IPCA+, se atente a uma questão. Ele tem uma correlação negativa. E o que eu quero dizer com isso? Bom, nos títulos IPCA+, quando a inflação ela sobe, o seu preço do título ele cai. Mas como assim? Você não disse que esse título iria corrigir a inflação? Sim, mas calma. Isso se chama marcação ao mercado. O que você tem que entender? Ao longo do tempo, enquanto este título não vence, certo? Você vai sofrer a marcação ao mercado, que é justamente o que eu estou falando da correlação negativa. O que é uma correlação? Você tem que entender o seguinte. Uma correlação, por exemplo, existe as ações da Petrol 3 e Petrol 4. Você tem que entender que quando a Petrol 3 sobe de preço, a Petrol 4 também vai subir. Você tem uma correlação positiva. Mas existem muitos investimentos que têm correlação negativa. Por exemplo, quando o dólar sobe, via de regra, o real tende a cair, pelo menos no curto prazo. E no longo, isso também fica muito claro. Então, a correlação é negativa. Nos títulos IPCA+, temos a marcação ao mercado, que tem uma correlação até a data de vencimento do título. A correlação é negativa. Quando a inflação sobe, o preço do título tende a cair, certo? Mas, como eu disse, se você compra um título hoje com o vencimento do IPCA+, para 2029, até a data de vencimento, seu título vai oscilar. Você vai ter uma correlação negativa. Se a inflação subiu mais, o título tende a cair. Ou seja, quando você entra na aba dos seus títulos de investimento, você vai ver que seu título vai estar negativo. Mas, após o vencimento do título, você verá que você recebeu toda a inflação do período, mais a taxa fixa que foi prometida para você. Ou seja, você recebeu tudo tranquilo. O único porém aqui justamente é este. Tome cuidado com a marcação ao mercado por conta desta correlação negativa. Bom, dito isso, eu espero ter te ajudado de alguma forma. Vou ficando por aqui, certo? Então, até a próxima.